a nossa primeira palavra do ano de 2024. Aleluia. Eu quero ser apacentado pelo Senhor esse ano inteiro. Você quer ser apacentado também? Não esqueça que Ele é o nosso pastor. A Bíblia chama Jesus de sumo pastor. E como Ele exerce esse pastoreio em nossas vidas? Você está comigo? A Bíblia chama Jesus do sumo pastor, nosso eterno e sumo pastor. Como Ele exerce esse pastoreio nas nossas vidas? Pelo Espírito. Vocês estão comigo? O Espírito Santo que está em nós é o Espírito de Cristo. Ele nos pastoreia. A Bíblia diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou de nada tenho falta. E diz lá no Salmo que a gente deita nos pastos verdejantes. É interessante, né? Deitar-me faz nos pastos verdejantes. Não é só comer. Tem esse aspecto. Deitar. Você está comigo? Nós cremos que o Senhor vai nos dar tanto pasto que nós vamos descansar nesses pastos. É um aspecto que existe na vida das ovelhas, de muitos animais. Quando eles comem, se alimentam, eles deitam no pasto. Isso traz, amados, uma ideia de paz, tranquilidade, abundância e também confiança. Então, quando a Bíblia fala no Salmo 23, Davi, inspirado pelo Espírito, diz: deitar-me faz nos pastos verdejantes. É porque nós vamos descansar na palavra do Senhor. Você está comigo? Abre o teu coração, vamos. Abre o coração. E o Espírito de Deus nos leva a beber em águas tranquilas. O mundo, a vida, é um mar de águas muito turbulentas. Muito turbulentas. O Espírito de Deus nos leva a beber dessas águas tranquilas. Vocês estão comigo? Isso é ser apacentado pelo Senhor. O Senhor nos apacenta com pasto, palavra, descanso e nos leva a beber em águas tranquilas. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por problemas nas nossas vidas, que nós não vamos enfrentar lutas na nossa vida pessoal. Não, nós vamos enfrentar sim. A gente tem que ter uma visão e uma perspectiva madura. Nós temos que olhar para a vida com maturidade. Nenhum cristão maduro acha que passar por problemas não é a vontade de Deus, é uma vida ruim, não, amados. Todos nós passamos por lutas, passamos por muitos problemas. A questão é, estamos sendo apacentados? Porque até no meio da maior luta que um homem e uma mulher de Deus pode passar, ele pode estar sendo apacentado. E pode estar bebendo das águas tranquilas do Espírito. Porque isso tem a ver com descanso por dentro. Dizem alguns biblistas, historiadores, eruditos da fé do passado, dizem que Pedro dormiu o sono do triunfo. O sono do triunfo foi exatamente quando ele estava preso e sabia que ia morrer no outro dia, porque o seu amigo de ministério Tiago tinha sido morto ao fio da espada. E ele poderia imaginar o que esperava ele no outro dia. Mas a Bíblia diz que ele dormiu. Agora eu lhe faço uma pergunta. Quem é que consegue dormir sabendo que vai perder a cabeça no outro dia? O sono passa. A pessoa passa a noite inteira transpirando, com medo, preocupada. Pedro dormiu. O anjo teve até trabalho para acordar ele, porque teve que cutucar ele do lado, fazer tipo aquela cosquinha, né? Bora, acorda. E ele, quando cutucou, ele acordou. Que nível de descanso é esse? Em que Pedro sabia o que podia acontecer, e no coração dos apóstolos eles tinham sempre, amados, essa firme decisão de glorificar o nome do Senhor Jesus. Porque no tempo da igreja primitiva era um tempo em que os crentes sabiam que podiam glorificar o nome do Senhor com a própria vida ou com a própria morte. Então aquilo estava muito forte no início da igreja, o martírio dos cristãos.
Pedro, eu digo para você que Pedro dormiu sabendo dessa possibilidade, de que no outro dia ele podia morrer. Tinha família, Pedro tinha mulher, Pedro tinha filhos, como eu e você. Mas ele estava pronto para morrer pelo nome do Senhor. Mas o fato de Pedro ter dormido, eu quero dizer para você, que foi um nível de descanso muito profundo no coração de Pedro. Ele sabia que tinha um propósito a cumprir no Senhor, e ele descansou no Senhor. Que nem Esté, né? Esté, aquela mulher poderosa da Bíblia, ela sabia que era ela que tinha que fazer alguma coisa, estava na vez, ela estava na brecha. Esté descobriu que era ela a pessoa que podia fazer alguma coisa pelo povo todo de Israel. E ela não fugiu da responsabilidade. Ela sabia que era ela, porque aquele tal de Amã, um príncipe, tinha arquitetado um plano diabólico para um genocídio. Ele queria acabar com todo o povo de Israel ao mesmo tempo. E ela estava numa posição que ela entendia que Deus tinha colocado ela. Escuta o que eu vou dizer para você nessa noite. Não se trata de nós, amados. A gente vem dizendo isso há muito tempo. Se trata dele. A gente aqui é muito convencido, acha que tudo que acontece na vida da gente se trata da gente, de bom para tanto como coisas boas como coisas ruins. Quando acontece algo bom, quando Deus nos coloca em boas posições, a gente acha que se trata da gente só. Chegou meu dia, meu tempo, agora eu vou desfrutar. O resto que se exploda. Quando acontece algo ruim com você, você acha que é porque o mundo está com inveja de você. Tudo se trata de você, não, amado, se trata do Senhor. Então Esté, naquele momento, ela não fugiu de cumprir o propósito dela, assim como Pedro também não. Esté disse: se é de morrer, que eu morra. Se morrer, morri. Mas ela foi fazer o que tinha que fazer. E ela sabia que era ela que estava na senda do Espírito, era ela. Não tinha outro que pudesse fazer aquilo que ela fez. E ela foi falar com Xerxes e ela conseguiu. Ela conseguiu, pôs o povo para jejuar. E Deus deu um grande livramento para o povo. Escuta o que eu vou te dizer. Por que Deus não pode usar você também para fazer algo tremendo através da sua vida? Nós precisamos estar tão convictos do que Deus tem para nós, em nós e por nós, que nós entremos no descanso e possamos deitar, escuta, amado, deitar nos pastos verdejantes e desfrutar do apacentar de Deus, do cuidado de Deus, mesmo que o mundo esteja em guerra. Amém? Eu quero ler um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, Lucas 7, do 36 ao 50. Lucas 7, 36 ao 50. Eu peço que todos, por favor, leiam aqui comigo, fica melhor a leitura, né? Fica mais dinâmica. Se todo mundo lê na mesma versão. Diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquela a quem foi perdoado a dívida maior, que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos.
Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Quantos podem dizer um fortíssimo amém por essa palavra? Aleluia! É uma palavra tão linda, tão já explicada, né? Na sequência da leitura a gente já começa a entender o que aconteceu e ser tocado pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus realmente é viva e poderosa. Quando ela toca os nossos corações, a gente já recebe a palavra. Mas eu quero falar algumas coisas nessa noite rápido a respeito desse texto e quero compartilhar com a igreja, com vocês, amém? Deixa eu fazer uma pergunta aqui em primeiro lugar. Alguém aqui sabe quanto é a diária, não vou dizer a diária de um pedreiro. Quanto é a diária de um pedreiro? 130, é isso? Vamos colocar 100 em média, porque um denário era o dia de um trabalho de um trabalhador braçal. Era uma moeda de prata chamada de denário, um denário. Se, digamos, é 100 reais a diária de um pedreiro hoje, vamos colocar isso vezes 500. Foi 500 denários, né? Um devia 500 denários e o outro devia 50. 500 vezes 100, 50 mil. Tá certo minhas contas? Alguém fez aí na calculadora? 50 mil. O outro devia 50 denários. 50 vezes 100, 5 mil. Um devia mais ou menos 5 mil e o outro devia 50 mil. E o credor perdoou a ambos. Os dois foram perdoados. Mas Jesus diz, quem amou mais? A quem mais foi perdoado. Vocês estão comigo? Então aquele que recebeu um perdão maior, amava mais. Mas eu quero dizer para você nessa noite algo aqui que é bem interessante. Essa história de Deus perdoou mais a um, perdoou menos a outro, amados, isso era um jogo de palavra de Jesus. É tanto que mais na frente, nos últimos versículos, né, ele diz assim, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama, Jesus disse. Aquele a quem pouco foi perdoado. Mas a própria Bíblia diz que Deus perdoou todos os nossos pecados. Do passado, do presente e do futuro. Lançou no mar do esquecimento e dele não lembrará mais. Deus perdoou tudo. Então quando Jesus falou, aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama, de fato ele está falando daquele a quem pouco reconhece que precisa de perdão. Quem reconhece pouco que precisa de perdão, pouco ama. Vocês estão comigo? Tudo que Deus fez por nós, Ele fez por completo. Deus não perdoa a Regis 100%, ao Marquinhos 20%, a Lili 50%. Não, amados. Deus nos perdoou tudo. Perdoa os nossos pecados do passado, do presente e até o do futuro. Isso não dá ideia de que a gente possa pecar à vontade porque já está perdoado. Não é isso. É que o sangue e o sacrifício de Jesus cobriu tudo. Diga amém. Cadê o Jordão? Está aí por trás? Eu não sei se você lembra que eu passei 2 figuras para você, Jordão. Semana passada, tem como colocar aí? Jesus chega na casa de um fariseu e ele é convidado por esse fariseu para comer e ele deita, né? Ele praticamente deita, porque a mesa do templo era uma mesa baixinha, diferente, eles tinham costume, olha só como era. Eu pedi para colocar aí, ó. Era assim. Essa era a mesa, diferente da mesa que a gente senta hoje, aquela mesa grande, que todo mundo coloca as cadeiras ao redor e fica olho no olho, né? Era assim. Era exatamente assim a cultura antiga quando Jesus chegou. E quando ele entrou na casa do fariseu, ele deitou na mesa, eles ficavam de frente uns para os outros e os pés ficavam para trás. E certa mulher que morava na cidade, sabendo que Jesus foi comer na casa desse fariseu, ela foi para lá. E ela entrou, eu não sei, não me pergunte como que ela conseguiu entrar nesse jantar importante desse fariseu, mas ela entrou
E ela ficou por fora dessa parece uma cama, né? Desse lugar em que eles se deitavam. Ela ficou na parte do chão e ela chorava aos pés do Senhor Jesus. E aquelas lágrimas caíam nos pés de Jesus e molhou abundantemente os pés de Jesus. Eu vou dizer para você sem medo de ser feliz, se fosse eu acho que eu tinha dado um colapso nos pés dele, de tanto que eu ia chorar lá. E ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. E ao mesmo tempo que ela molhava os pés de Jesus, ela com os cabelos, ela enxugava os pés de Jesus. Ela estava fazendo uma limpeza nos pés de Jesus. E ao mesmo tempo que ela chorava, molhava e enxugava, ela não perdia tempo, ela beijava os pés do Senhor Jesus. E Jesus ali comendo, e ao mesmo tempo vendo aquilo acontecer, ele também não disse: pare, filha, por favor, não faça isso. Não, ele simplesmente recebeu. Jesus recebe a nossa mais profunda adoração. E escute, a Bíblia diz que ela era uma pecadora. Na verdade, quando a Bíblia diz que ela era uma pecadora, é porque essa mulher é famosa nesse lugar. Ah, lá vem a pecadora, lá vem aquela mulher, lá vem a devassa, a pecadora, a promíscua. Ela tinha ficado famigerada naquele lugar, era a pecadora. Por isso que quando Jesus estava lá recebendo aquela adoração daquela mulher, aquele fariseu pensou consigo mesmo, no coração, arrasou no coração dele: se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher e quem é que toca nele. É uma pecadora que está tocando nele. E Jesus, conhecendo o coração do fariseu pelo Espírito, ele lança essa questão diante dele. Dois homens deviam ao mesmo credor, um devia 500 denários, outro devia 50, e ele perdoa ambos, porque ambos não tinham como pagar. Quem ama mais? Quem você acha que ama mais? Ele disse: é claro que foi perdoado a dívida maior, é lógico. E Jesus disse: eu entrei aqui, você não me deu água para lavar os pés, eu entrei aqui, e desde a hora que eu cheguei aqui, essa mulher lava os meus pés com lágrimas. Eu entrei aqui, você não ungiu o meu cabelo, a minha cabeça com óleo. E mais, eu me esqueci de falar, ela quebrou um vidro de unguento e ungiu os pés de Jesus. Escute, na nota acima desse texto, na minha Bíblia, acho que está em todas as Bíblias: uma pecadora unge Jesus. Você já viu frase mais louca do que essa? Para gente que fala tanto de unção, fulano é ungido, fulano foi ungido, Espírito Santo ungido, não sei o que. Uma pecadora unge Jesus. Aquele que unge as pessoas foi ungido por uma mulher. E diz no texto que ela ungiu os pés dele. Não diz que ela só derramou, passou, diz que ela ungiu. Uau, isso é tremendo. Você sabe o que significa o termo? Eu acho que é abençoar. Abençoar, abençoado. Baraque, beraca. Baraque, se eu não me engano, é abençoado. Beraca é bênção. Abençoar. Tanto no sentido de lá para cá, de Deus para nós, também serve essa palavra no sentido de nós para lá. Quando louvamos, exaltamos, também é beraque. Nós damos a Deus e Deus dá a nós. Isso é de Deus, isso é propósito de Deus. Beraca, baraque, adorar a Deus. Adorar é como dar, abençoar. Nós bendizemos, quando bendizemos ao Senhor, beraca, bendito é o Senhor. Estamos liberando palavras abençoadoras, bendizendo a Deus. Isso é meio esquisito você ouvir isso, mas é verdade. Está na raiz da palavra. Deus divide isso com a gente. Então, quando eu vi isso, isso tocou meu coração. Uma pecadora ungiu os pés de Jesus. Que coisa tremenda. Jesus se deixou seus pés ungidos por uma mulher que tinha uma má fama, mas ela já tinha sido perdoada. Ela carregou aquela má fama, não sei até quando, mas ela já tinha sido perdoada. E ele disse: entrei aqui, tu não ungiu a minha cabeça, porque era um costume, quando eu recebia os convidados, lava os pés do convidado, unge a cabeça do convidado, beija o rosto do convidado, e ele entra e deita naquela caminha. Jesus entrou, viu que
esse comportamento estava sendo feito com outros convidados, né? Esse costume estava acontecendo com outras pessoas, mas com ele não. Ele entrou e deitou lá. E aquela mulher vem e faz todo esse ritual dos pés do Senhor Jesus. E ele recebe. Você está comigo? Ele recebe. Apesar do fariseu não ter beijado ele, não ter ungido a cabeça dele, não ter lavado os pés dele, aquela mulher foi lá, aquela pecadora. Tem a outra figura aí, Jordão? Por favor. Eu coloquei essa outra figura, que foi a que eu achei, que da minha maneira de ver, foi a mais próxima, né? Eu acredito que era exatamente assim que ela estava. Jesus lá deitado, com os pés dele para cá, e ela chorava e se humilhava, chorando, enxugando, beijando e ungindo os pés do Senhor Jesus. No final ele libera aquela palavra para ela, né? Mulher, os teus pecados estão perdoados. Se ela amava tanto porque os pecados dela tinham sido perdoados, por que Jesus liberou outra palavra de perdão para ela? Jesus queria deixar claro diante de todos que aquela famosa pecadora, famigerada pecadora, estava perdoada e aceita pelos céus. Porque o que Jesus falava na terra, ele tinha o aval de Deus Pai nos céus. Então nos céus ela estava perdoada. Perdoada. Aquela mulher foi perdoada por Deus, porque Jesus liberou palavra de perdão. Então eu quero dizer para você uma coisa que é tremenda. Jesus tanto faz coisas que tocam o nosso íntimo, o nosso particular, o nosso pessoal, mas como Jesus faz coisas também nas nossas vidas, que muitos vão perceber e vão contemplar o que Deus está fazendo na vida da gente. Assim como fez com essa mulher. Assim como fez com a outra mulher do fluxo de sangue, que era uma mulher que vivia excluída da sociedade porque tinha fluxo exagerado de sangue, hemorragia. E há 12 anos que ela vinha sofrendo, vinha sem saúde. E a Bíblia diz que quanto mais ela gastava, ela ia de mal a pior. Financeiramente ela estava acabada, socialmente também, a saúde também. Com certeza não tinha um marido, porque uma mulher que sangrava não podia ser tocada e nem podia tocar em ninguém. Aquela mulher vivia só, isolada, e a vida dela estava se acabando. Eu quero dizer para você que no dia que ela tocou Jesus, ela foi liberada da doença dela. Mesmo assim, Jesus não deixou aquela mulher embora. Ele disse assim: alguém me tocou, para tudo. Aí Pedro, talvez, né, o sanguíneo, né, que falava sempre, disse: Jesus, como é que tu pergunta se alguém te tocou? Está todo mundo aqui te acotovelando. Ele disse: alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti que de mim saiu poder. E aquela mulher disse: sou eu, mestre. E Jesus, diante de todos, disse que aquela mulher estava curada e tinha sido salva. Jesus não só curou o corpo dela, Jesus curou a alma dela. Jesus trouxe ela de volta para a sociedade. Foi quebra de protocolo total naquele dia. Num momento, Jesus coloca a vida daquela mulher de cabeça para cima de novo. Você está comigo? Num momento. Eu quero dizer para você, no todo poderoso nome de Jesus, que é possível que você esteja hoje exatamente assim, com a sua vida de cabeça para baixo, mas um toque de Jesus pode colocar tudo de volta no lugar e te trazer de volta para a vontade de Deus. Eu não sei a respeito do coração de todas as pessoas, o que elas pensam, o que Deus fez para elas. Eu sei do meu coração. Eu quero dizer para você nessa noite que nós precisamos, amados, fazer uma análise do nosso coração. O quanto nós somos gratos ao Senhor. O que foi que Jesus fez por ti? Por que que algumas pessoas vivem murmurando? Por que algumas pessoas vivem reclamando? Por que que algumas pessoas têm uma visão tão negativa da vida, até mesmo do próprio Evangelho? Por que que elas não creem? Porque elas não entenderam o quanto elas foram perdoadas diante de Deus. Escute, eu estava falando com um jovem certa vez, agora no final do ano, convidando ele para vir para a igreja e falando da palavra para ele. E falando a respeito do que Deus tinha feito por ele, do que Jesus tinha feito por ele. Eu comecei a falar de Jesus para ele e comecei a dizer o que Jesus tinha feito por ele. Ele ficou olhando para mim, ele ficou assim magnetizado. Eu disse para ele, eu ouvi aquela palavra no meu espírito e eu reverberei aquilo que eu ouvi no meu espírito. Eu disse para ele: fulano de tal, Jesus tem o céu para nós. E ele foi tocado por aquela palavra. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus tem o céu para nós. Jesus nos perdoou de todos os nossos pecados.
Jesus nos sarou de todas as nossas feridas e enfermidades. E Jesus comprou para nós, amados, pelo seu sangue, uma passagem para o céu. Eu não sei de que ângulo, de que perspectiva você está vendo o que Deus fez por você, mas eu sei que uma coisa é única no que eu vou dizer para você nessa noite. Ele perdoou todos os nossos pecados, Ele pagou a conta total. Toda a nossa conta foi paga diante de Deus por causa do sangue do Senhor Jesus. E nós podemos dar a Ele, amados, dar a Ele o melhor do nosso louvor, da nossa adoração, do nosso coração. Nós podemos dar a Ele do melhor do nosso tempo, de tudo. Nenhum de nós estaria aqui nessa noite sentado nesses bancos da igreja, ou eu mesmo falando aqui, se Jesus não tivesse, amados, nos dado vida e vida com abundância. Tem um texto em Hebreus que eu amo muito, Hebreus capítulo de número 1. Eu não sei se é versículo de número 2, põe aí para mim. Eu quero encerrar essa noite ministrando esse versículo para você. Nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Mais um. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Eu amo isso. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Deixa eu dizer algo para você. Você sabe por que você está vivo nessa noite? Porque Jesus tem sustentado todas as coisas por sua palavra poderosa. Cada partícula, cada molécula, cada átomo do que existe na terra tem sido sustentado pela palavra poderosa do Senhor Jesus. Cada coisa nessa vida, se cada átomo, cada molécula, tudo que nós vemos está sendo sustentado pela palavra poderosa de Jesus, quanto mais a minha vida, quanto mais a tua vida, quanto mais a tua alma, quanto mais o teu coração, a tua família, teus filhos, tua saúde, teu bem-estar. Escuta, quanto mais você enxerga isso, mais você ama, mais você agradece, mais você se aproxima, mais você derrama lágrimas. Quanto menos você mais você vê isso, mais você se distancia. Menos você crê, menos você dá, menos você se rende, menos você se compromete. Quanto mais você vê isso, mais você tem ligação com o Senhor, mais você tem intimidade com Ele. Então escute, abra bem os teus ouvidos nessa noite, abre o teu coração, escuta o que eu vou dizer para você. Abre o teu coração, abre os teus ouvidos espirituais nessa noite, pois eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, para encerrar essa mensagem nessa noite. Escuta isso. O Senhor Jesus tem sustentado todas as coisas da tua vida pela sua palavra poderosa. Não importa como você esteja agora, você está vivo? Teu coração está batendo? Mas não tem mais. Você está vivo? Teu coração está batendo? O Senhor tem te sustentado até agora, por sua palavra poderosa. E o que pode acontecer depois disso é milagre após milagre. Deus tem te sustentado, o Senhor tem te sustentado pela palavra poderosa dele, e eu vivo por isso. A Bíblia diz em Atos 17, se eu não me engano, que por ele existimos, nele nos movemos em Deus, e a sua palavra tem nos sustentado em todas as coisas. Não importa se o quadro não está tão bom, se você não está vendo tudo nesse momento como você queria, se você está passando por lutas, se você está vivendo a pior parte do processo da sua vida, mas eu te digo, a palavra de Jesus está te sustentando. Todo dia quando eu me acordo, todos os dias quando eu me acordo, que eu abro os meus olhos, que eu tenho noção de que acordei, essa consciência vem de forma rápida no meu espírito, rápido, vem e vai, de que eu estou vivo por causa do Senhor. Mais um dia, Senhor, quando eu vou orar, eu agradeço. Pai, muito obrigado por mais um dia que a tua palavra me sustenta, mais um dia que eu estou vivo, mais um dia que tu tem me feito estar de pé para continuar fazendo o que eu tenho que fazer. E enquanto o coração bater, amados, enquanto o coração bater, nós vamos lutar e trabalhar e servir ao Senhor, como disse o pastor Ricardo numa das suas mensagens, que ele ia ministrar até a última batida do coração. Ele conheceu um homem, um ministro, que estava sendo atacado de pensamentos ruins, de espíritos imundos que estavam dizendo para ele que ele ia morrer, ele era um homem de Deus. Ele tinha um ministério, ele andava firme nos caminhos do Senhor, em obediência,
mas estava sendo atacado, que ele tinha que deixar o ministério dele mais cedo, que ele ia encerrar mais cedo e aquela coisa toda. E um dia ele disse que parece que liberou uma palavra para esse ministro, que essa não era a vontade de Deus, que ele não estava escutando a vontade de Deus, não estava escutando a voz de Deus. Ele estava escutando a voz do diabo. E essa voz dizia que ele era um homem de Deus, que ele tinha andado em obediência, mas que ele tinha que encerrar o ministério dele mais cedo. E o pastor Ricardo falou para ele: não, essa não é a voz de Deus, essa é a voz do diabo. A voz de Deus nos diz que nós vamos ministrar até a última batida do coração. A vontade de Deus, amados, é que a gente siga sendo sustentado pela palavra do seu poder. Por que, amados? Porque nós sabemos que o Senhor perdoou todos os nossos pecados, por isso nós o amamos de todo o coração. Ele é o nosso maior amor, Ele é a nossa maior paixão, Ele é a nossa maior expectativa. Jesus é a pessoa que mais nos empolga, Jesus é a pessoa que mais nos dá prazer de caminhar com Ele, é o Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém?